que nós vamos conversar hoje, pessoal? Vamos lá. Eu já tenho uma ideia. Não fala assim, porque ninguém dá tema nenhum. Ninguém. Tá bom, então vamos na minha proposta, certo? Somente para que a gente possa seguir. O que ficou entendido de ontem? Álvaro, o que você entendeu ontem? Saiu do vídeo. Não, tô aqui, errei. Eu achei a aula muito esclarecedora sobre o índio, o ego e o superego. Esse é um assunto que eu não tenho muito conhecimento, mas me encanta, sabe? E do jeito que você foi traçando a aula, sabe? Eu achei até interessante essa aula você poder dar assim para o pessoal aqui, se for possível. Daí para Campo Grande? Uma aula dessa aí ia atrair muitas pessoas, né? Mas fica na internet, né? O pessoal pode assistir na internet, pode ver. Mas quem virá aqui, Marcos, não tem assistido. Tem bastante gente de Campo Grande que está me seguindo, hein? Que ótimo. Então, mas o que você entendeu? Mas o que você mais? Mas ontem eu assisti a aula. Não. Gabriel estava com febre, eu fui lá. Entendeu? Tá escuro hoje, não tá? Tá escuro hoje, não tá? Impressão minha. Então, se eu vou falar agora que eu tô sério, aí eu pegar lá, eu falo. O pessoal costumou chegar mais tarde, eu vou começar com a aula mais, né? Eu tenho um pouco de receio, vou começar uma aula um pouquinho mais tarde. Tá, então vamos conversar assim, ó. Pegando o segmento de ontem. Arthur? Não tira, não tira a roupa, vem pra cá. Eu quero que o pessoal veja você, vem pra cá. Esse é o Arthur, viu? Fica vendo, peraí. Tirou? Então vamos lá. Boa noite. Ontem nós falamos do quê? Do que nós conversamos ontem? De ego e superego. Ontem nós falamos de psique. Psique é humana. Psique nós falamos de id. O que é o id mesmo? Vida. Hã? O que é o id? Manifestação. Manifestação do quê? Da vida. O que é o ego? Vai, Ariane, é só você mesmo, vai, vamos lá. Tem outro também. O que é o ego? É realidade. E o superego? Ideias. E aí a gente se pergunta assim: se a gente for seguir no caminho da psicologia e da psiquiatria, da qual eu estudei, nós precisamos entender a origem. Origem do quê? Dessa ideia. A origem da psicose. Por que a origem da psicose? Porque se eu entendi que existem 3 mundos,
instinto, alma e espírito. E existe no instinto a mente coletiva. O que é a mente coletiva? E o que é isso aqui? O que dá razão de existência para a psique? A psique existe para quê? Por que existe a psique? Veja, se a mente coletiva fornece Subsídios. eu pensei nisso. Fornece Estou me lembrando de um programa que o cara fala uma palavra, daí não, outra. fornece as necessidades. Está fechado o negócio? Você fechou? Fornece as necessidades. Né? Logo, aqui existe uma causa. As necessidades são o quê? São as ideias. Então, o que, para a mente coletiva, o que são as ideias? Por quê? Porque eu sempre disse para você o quê? Que só existe o quê? Uma ideia. A ideia da mente coletiva é chegar aonde? Chegar a Deus. A mente coletiva tem uma ideia de chegar a Deus. Qual é a causa da mente coletiva? Necessidades para chegar a Deus. As necessidades, elas devem ser o quê? Boa noite. Sozinha hoje? E o Leonardo deixou? Não falou nada? Você veio dirigindo? Como assim, Marcos? Eu sempre venho dirigindo. Você veio dirigindo? A maior parte das vezes. O carro tem seguro? Não tem. Agora. Esse é o... Vamos lá, vou botar aqui. Portanto, a necessidade da mente coletiva é chegar a Deus. Por quê? Porque ela tem uma causa. Ela tem uma causa. Né? As necessidades são interpretadas em ideias. As ideias para a psique são o quê? Formas De pensar. de pensamento. Certo? Por quê? Porque o id, ele tem que manifestar a vida. Ele deve manifestar. E de que forma que ele vai manifestar? Através da realidade que o meio fornece para ele. Portanto, ele vai pegar as ideias e vai manifestá-las conforme a realidade. Perfeito? Até aí, está tudo certo. Veja, no fringir dos ovos, está todo mundo programado, está todo mundo seguindo A mesma ilusão. a mesma necessidade, que é chegar a Deus. Se todos seguem a mesma programação, porém com ideias diferentes, ou com formas de pensar que vão gerar, pela mente coletiva, formas pensamento. Então, a mente coletiva gera a forma pensamento, o superego transforma a forma pensamento em formas de pensamento. O que são as formas de pensamento? Manifestações diferentes.
As formas de pensamento são os conjuntos acásticos. Espera aí que eu vou espirrar. Não pisca, não respira. Não tem nada. Conjunto acástico. Portanto, os conjuntos acásticos ou as formas de pensamento geram interpretações diferentes conforme as mentes coletivas. O conjunto acástico, ele tem como principal necessidade chegar a Deus. E aí você gera as diferentes mentes coletivas, religiões, escolas e assim vai, né? E cada uma dessas mentes coletivas utilizam-se do quê? Das emoções. De leis, regras, normas, que nós aqui chamamos do quê? Isso aqui, limites, preconceitos, dogmas e autossabotagem. Mas até aí, todos esses limites, eles estão atuando aonde? Estão atuando na psique. Portanto, os desvios de comportamento, eles têm uma fonte única, que é as formas de pensamento de chegar a Deus. Então é assim, dependendo da mente coletiva a qual você está, você vai fugir das leis, regras, normas daquela mente coletiva. Boa noite, Ana. Está ficando claro o que eu estou falando? Márcia, você está entendendo? Então, por gentileza, fala para mim, Álvaro e Márcia, o que vocês entenderam? Por gentileza. Se não quiser falar, não tem problema. Vou repetir. A psique é formada do id, ego e superego. Certo? O id é a manifestação da vida. Qual que é a causa? A causa do id, manifestar a vida. Qual é a consequência que dá a razão da existência do id? A consequência: emoções e desejos. O que significa? O id manifesta-se pelas emoções e desejos. Certo até aí? Mas, para que ele se manifeste, ele precisa de ideias. Para ele são ideias. Para a mente coletiva é uma ideia. Qual é a única ideia que existe em todas as mentes coletivas que estão no plano? Chegar a Deus. Portanto, uma ideia na mente coletiva geram formas de pensamento que vai ser diferente em cada mente coletiva. Por exemplo, na religião, na religião católica, você tem que ir todo domingo, tem que rezar, tem que se confessar, tem os santos, enfim. Para isso, a mente coletiva, no caso a religião,
aplica leis, regras e normas que o indivíduo deve seguir. Essas leis, regras e normas geram conjuntos acásticos, que nada mais são do que o resultado do quê? Das experiências vividas, resolvidas ou não. De experiência. Essas experiências vão gerar formas de pensamento. Por exemplo, quero chegar a Deus. Como que eu vou chegar a Deus? Através da religião. Como que eu chego a Deus através da religião? Rezando, me confessando, respeitando o próximo, guardar e sair, enfim. E aí vem as regras de cada local. As regras de cada local geram as formas de pensamento. O budismo, por exemplo, seguem as leis, regras de Buda. O islamismo, de Brahma, né? E assim vai. Né? Portanto, a fuga psicológica deste modelo aqui gera o quê? Autossabotagem. Perfeito? Quais são as representações das formas de autossabotagem? Se você é da Igreja Católica, por exemplo, você tem que ir na missa todo domingo. Certo? Então, domingo está chovendo. Ah, está frio. Não quero ir na igreja domingo. Portanto, cada mente coletiva vai ter as suas diferentes autossabotagens, que os indivíduos que estão nela ligados. Certo? Mas veja, dentro de todos os diferentes, porque cada mente coletiva tem a sua forma de seguir. Cada um é diferente, mas eles são iguais aonde? Para Deus. Portanto, os diferentes utilizam-se das mesmas ações iguais, que é autossabotagem, que faz com que eles fujam de Deus. Está claro aí? Só que veja, a fuga psicológica deveria ser a manifestação de fugir de Deus. Não deveria ser algo que gera psicose. Porque não é porque eu não vou na igreja domingo que eu vou ficar psicótico. O ato de não ir na igreja domingo mostra que eu posso ir para o inferno. Mas não significa que eu vou ficar um esquizofrênico. Significa que eu vou para o inferno. Não, tudo bem? Deu certo lá hoje? Show. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Está entendendo? O que eu estou entendendo é que a origem da psicose não deveria ser as autossabotagens dos seres que estão ligados às suas diferentes mentes coletivas. Está claro? Portanto, vocês querem água? Estão servidos? Qual é a origem da psicose? Lembrando que psicose é esquizofrenia e psicopatia.
a origem da psicose? O que gera a psicose no ser que vive no planeta Terra? Por exemplo. Eu acho que são os limites, né, Márcio? Não, São os limites, né, que vão gerar esses delírios e essas ilusões. Os limites que as religiões impõem, ou que o espiritismo, os limites colocados, né, que eu acho que geram as psicoses. eu penso que ainda não, Márcia. Por exemplo, Não? penso que não. Por quê? As autossabotagens foi isso que você falou. Veja, a autossabotagem, ela vai gerar desvio do objetivo. O excesso de rigidez, como você trata o limite, ou as leis e as regras, vão gerar o quê? Dogmas. Não. Que não tem nada a ver com psicose. Por exemplo, uma pessoa muito rígida tem que ser assim, ela é uma pessoa dogmática. Porque, né? Mas não significa que ela é psicótica. Não significa que ela ser dogmática é a causa do medo do escuro, o medo da aranha, o medo de elevador, ou o medo de sair na rua. Pode ser, mas não é a causa, não é a origem. Qual é a origem da psicose? Qual é a origem da psicose? Ou é V ou é I. Não é. A causa não está na psique. A causa não está na psique. Veja, este ser aqui, ele tem consciência? Tem. Ele tem a consciência da mente coletiva a qual ele segue, independente de qual seja. Pode ser o egoísmo, Marcos? O egoísmo é consequência do ego. Não é causa. Qual é a causa que fez com que a pessoa ficasse egoísta? Porque, né, é a manifestação do egoísmo. Insegurança? Insegurança também é causa. Também é consequência. Por que a pessoa é insegura? Qual é a razão da insegurança? Por exemplo, meu pai me batia muito quando era criança. Então ele utiliza-se de uma fuga psicológica, de uma autossabotagem, para poder manifestar na realidade dele as formas de pensamento. Não é causa. Não é causa da psicose. Não são as emoções? Emoções e desejos são manifestações do id. Imagem. Vamos lá. Aonde que está o centro das emoções no corpo? No emocional, né? Está aqui o cérebro. Como que funciona? Lembra? Aonde que está o controle das emoções? Quem controla a emoção no corpo humano? É isso mesmo, Mariane? Fala. Amígdala? Isso. Amígdala. A amígdala está aqui.
Mas se ela controla a emoção, ela não tem como origem a emoção. Ela não é a geradora da emoção. É ela que identifica a complexidade da emoção. Muita emoção, pouca emoção. Como que funciona a amígdala dentro do corpo? Ela está ligada aonde? Eu estou olhando para você. Ela está ligada Ao córtex, tá bom. Ao córtex, está perfeito. Mas vamos só fazer 4, 5 tracinhos. Tiroide. Isso, ela está ligada no tálamo, hipotálamo, glândula pineal e pituitária. Certo? Sim. Então vamos lá. Eu vejo alguma coisa aqui. Eu vejo. Como que funciona esse processo? A amígdala olha, ela recebe um impulso, manda o impulso para o tálamo e para o hipotálamo falando assim: você reconhece o que você está vendo? Você tem registro? Lembra do módulo 1? Aula de terça-feira. Como que funciona esse processo aqui? A partir da 4ª repetição, ele gera o quê? O que ele gera? Ele gera a marca nas sinapses. Então é assim, após a 4ª repetição do mesmo ato, o cérebro entende que aquela situação, aquela situação, ela é o quê? Satisfação e prazer. Se é satisfação, ela gera uma imagem através da pineal, que tem os cristais da apatita, gera uma frequência, essa frequência grava na pituitária. Lembra disso? Essa frequência, após a 4ª repetição, ela cria as sinapses, lembra? E quando a pessoa for ver pela 5ª vez, ela deixa de gerar emoções, porque já está gravado qual vai ser a frequência que o indivíduo vai ter que gerar perante aquela situação. Nesse momento, esse conjunto liga o sistema endócrino do corpo, através do quê? Através da tireoide e paratireoide. Cria-se hormônios e gera no timo o quê? Gera no timo o quê? O registro. Ele registra aqui. Lembram disso? Portanto, uma imagem vai disparar todo esse processo aqui. Os cristais de apatita é que vão gerar a amplitude da frequência que corresponde à emoção que você vai manifestar para aquilo que você viu. Ou pelo DNA, ou pela frequência que a realidade te mostra. Quais são os 3 tipos de impulso? Visual, DNA, que são os conjuntos acásticos, que são as formas de pensamento que vêm no superego, certo? E as frequências as quais você vê.
geradas pela realidade, ego. As manifestações da vida que vão ser traduzidas em emoções e desejos ficam gravadas no timo, que vão ser utilizadas no período das 3 às 6 para fazer o quê? Sonho. Vocês lembram da aula de terça-feira? Perfeito. Aí a pessoa sonha, gera o registro de novo da imagem, reforça aquela imagem, no outro dia ela vai realizar a imagem e fica nesse ciclo vicioso. Perfeito. Mas isso é a origem da psicose? Não. Isso aqui tudo é a origem do quê? Da autossabotagem. O processo de autossabotagem que existe no ser humano é isso aqui. É isso que a gente acabou de explicar. Mas esse processo não gera psicose. Portanto, o que gera psicose? O medo, Marcos, seria o medo? Medo é consequência. Consequência? Uma pessoa que usa droga pode gerar psicose? Ela fica psicótica por causa do defeito químico, né? Porque as sinapses que ela está queimando aqui no cérebro tiram dela o quê? Tiram dela o quê? A realidade. Como ela perde normalmente as conexões de realidade dela, que foram gravadas na pituitária através das experiências, ela começa a gerar o quê? Ilusões. Dentro das ilusões, o quê? Delírios. Nesse momento ela se torna psicótica pela esquizofrenia. Mas não significa que ela ficou um psicopata. Portanto, qual é a origem da psicose? E uma pessoa que tem um problema médico, tipo assim, câncer? O que tem a ver o câncer com psicose? Ela vai ficar com um problema de ter aquela doença que não consegue curar. Isso não pode gerar uma psicose? Por exemplo? Não, aí é medo, não é? É medo. Vai gerar medo de morrer. Isso. O medo de morrer vai fazer com que ela se torne dogmática. Por exemplo, vai começar a criar dentro dela rituais, ou no esoterismo, ou enfim, que vai fazer com que ela busque a vida, que são as formas de pensamento que são realizadas através do id. Ela pode representar um estado de psicose, mas ela não é psicótica. O que nós estamos falando, né? Entendeu? O que nós estamos falando assim, o que faz com que a pessoa se torne psicótica? Arrependimento? Hã? Arrependimento Não. do que fez? Não. Arrependimento gera frustração, gera morte, mas não é psicose. Pode não ser psicose. Não é negação. Não é negação. Negação do quê? Dela mesmo. Fala alto. Por favor. Eu falei se não seria a negação dela mesmo. Que foi o que o Dantas falou. Mas a negação do quê? Ela está negando o quê? O que gera psicose? Negação. Negar o eu. Certo? O que é o eu? Perante a mente coletiva, Deus. Logo,
Negar o eu é negar a consciência. Qual é a consciência que ela está negando? A de Deus. Logo, o eu nada mais é do que a consciência. Certo? A consciência é a somatória do id, ego, superego e de tudo isso aqui que nós conversamos. Por quê? É o conjunto que vai fazer você chegar a Deus. Isso é o eu. Portanto, se o eu é a consciência, como que negar o eu chega na psicose? Qual é a origem da psicose? Negar o eu. Mas por que que isso acontece? Por não estar consciente. Fala alto. Por não estar consciente. Não é porque... O Dantas está falando porque ela não está consciente. Não é isso. Por que negar o eu gera psicose? Porque é a ilusão da vida? Quase, Arthur. Quase. Se você começar a agir por abnegação, né? Isso, vai gerar é nessa psicose. linha. Espera um pouquinho. É nessa linha. Por que você age com abnegação? O que faz você gerar abnegação em você? Não acreditar em si. Não existe que você age por abnegação. Não, mas por que você Você não tem age coragem de por... Hã? existir. Não tem coragem. Se você não tiver coragem de existir, né? Aí você começa a agir por abnegação, né? Então, a coragem de existir não gera abnegação. O medo pode gerar abnegação, por falta de coragem. Mas também a abnegação pode se gerar por uma realidade. Por exemplo, sabe o que é? Eu não preciso trabalhar, meu pai é muito rico. Sabe o que é? Você está querendo o quê? Isso aí pode pegar para você. Não significa que ele perdeu a consciência. Significa que ele não tem interesse. Então, ele perdeu o interesse. Não porque ele perdeu a consciência. Porque a realidade dele... fica aí, vai com você. Ele se abnega de tomar uma decisão. Nesse caso. Mas não é por isso que chega na psicose. Mas é nessa linha, Márcia. O que faz a pessoa se negar? Não acreditar? Não acreditar no quê? Não acreditar em si. Tá, mas por que isso acontece? Covardia? Por quê? Pensa assim, ó. Pensa assim. Nós vivemos na dualidade. Se nós vivemos na dualidade, toda ação tem uma reação igual contrária. Se eu estou negando o eu, porque o que eu fiz para negar o eu? Veja, não foi em mim essa ação. Vou dar... Eu neguei a criação? Como que é? Ao negar a criação? Negar a criação é negar-se. Isso. É nessa linha, mas é o quê? O que é assim, ó? O que está acontecendo com ela? Por que ela está negando? Ela não está negando a ela está negando quem? Ela está negando a consciência, ela está negando o eu. Qual é o eu que ela está negando? É verdade. É vingança, Marcos? Vingança? Não é vingança. Explica para mim o que é virar as costas. Explica para mim o que é compreender uma pessoa.
Explica para mim. O ato de se sentir superior? Soberba, né? Hã? Temos duas respostas. O ato de, Eu ouvi. Soberba. e o ato de se sentir superior. Perfeito. Então é assim, a soberba é consequência do quê? Do ato de se sentir superior. Porque o que eu fiz com aquela outra pessoa? Eu fiz o quê? Eu compreendi. Portanto, o ato da compreensão, o que faz na outra pessoa? O que você está fazendo com a pessoa quando você compreende uma pessoa? Dela inferior. Você está fazendo dela o quê? Inferior. Você está fazendo dela. Inferioridade, sentir-se inferior. Você está fazendo ela ficar Inferior. inferior. Portanto, o ato de compreensão é o ato da negação do eu. Por quê? Nesse momento, o que você está fazendo com aquela pessoa? Você está mantendo ela sob, logo, nesse momento, você criou o quê? Você Uma aqui dependência, né? e a pessoa aqui. Nesse momento, o que você está fazendo com a pessoa? O que você está fazendo na pessoa? Você está fazendo ela... Você está o quê? Negando o eu. Porque você está falando o que para ela? Você não existe. Quando você faz isso, o que você está dando para a pessoa? O que ela quer. Você não está dando para ela o que ela precisa. Você dá para ela o que ela quer. Nesse momento, o que você está criando dentro de você? O que você está criando dentro de você? Você está criando Complexo de superioridade. complexo de superioridade. O complexo de inferioridade vai gerar em você o quê? Você, com o ato de virar as costas e compreender a pessoa, você está gerando o complexo na pessoa de inferioridade, em você de superioridade. Quando você gera em você o complexo de superioridade, o que você está fazendo com você? Você está criando ilusões e delírios. Nesse momento, o que você está fazendo com você? Você está falando que só o que você sabe, só a tua verdade, só como você vê, nesse momento você se torna um psicopata. Porque é tudo do teu jeito. Tudo do teu jeito, nas suas ilusões e nos seus delírios. Esquizofrênico. Logo, se tornou um psicótico. Sabe por quê? Porque você aprendeu a compreender pessoas e a virar as costas para ela. Olha que coisa linda que te ensinaram a ser um psicótico. Só acreditar nas tuas ilusões e nos teus delírios, porque você foi escolhido. Soberba e prepotência também. Desse sentimento de superioridade gera o quê?
Módulo 2. Primeiro dia do módulo 2 gera o quê? Gera na consciência soberba, pré-potência. Antes da soberba tem a avareza. É depois, né? É depois, soberba, pré-potência. Avareza. E assim vai. Que são os 13 itens. Que fazem parte do quê? Da psique. Logo, do eu. Porque ele torna a realidade dele só dele. Porque eu sou melhor, eu sou mais bonito, eu sou escolhido, só eu fui chamado, porque só eu sou bom, porque eu sou eu. Aí que é o que você falou. Egoísmo. Acho que foi direto no final, É. né? Logo, qual que é a origem da psicose? Qual é a origem da psicose? Você não posicionar-se. Você não ser amigo da pessoa. Você compreender a pessoa. O que você deveria fazer? Filho, vem cá. Olha, você está com um problema aqui nesse ponto. Você deve trabalhar nesse ponto. Seja ele qual for. Lógico, você vai usar. O que nós aprendemos ontem? A verdade, o equilíbrio, né? O respeito. Nós vamos usar, né? Todos os itens, né? Paciência. Você vai falar, né? Você vai falar o que ela precisa. Ah, mas ela vai virar as costas para mim. Problema dela. Então ela nunca foi teu amigo. Ela nunca foi teu amigo. O verdadeiro amigo é aquele que chega e fala assim: vem cá, vamos conversar. Ó, eu não gostei do que você fez. Sabe? É assim, ó, eu não me sinto bem quando você brinca desse jeito. Dá para você mudar a brincadeira? O que você vai fazer? Ah, me desculpa, eu não sabia. Ó, a partir de hoje eu não brinco mais desse jeito. Eu posso brincar de outro jeito? A pessoa fala assim: não, eu não quero mais que você brinque comigo. Tá ótimo. É por isso que você vai brigar com ele? Não, é teu amigo, ele está te falando. Então, o verdadeiro amigo é aquele que chega e fala o que está acontecendo. Não é aquele que te compreende e muito menos aquele que vira as costas para você. Porque esse aqui é o covarde. Ficou claro? Vocês entenderam a bobagem que é ensinado por aí? Como que você pode compreender pessoas? O que você está fazendo com você? Você está criando ilusões e delírios ao longo do prazo, né? Logo você está se tornando o quê? Um esquizofrênico e um psicopata. Porque você quer tudo do teu jeito. Logo você está negando o quê? Você está negando tela mental, lei da atração. É tudo do que eu mereço. Para de ser louco. Então você está negando o quê? A criação. Porque é tudo do teu jeito. E aí você cria ilusões. Não, porque eu vou conseguir, porque eu sou assim. E aí você cria o quê? Delírios. Né? Vamos construir um mundo, né, bem melhor. Quer dizer, delírio. É verdade isso. Vocês precisam começar a entender o que vocês foram programados. Marcos, então, quando você chega no ponto que, vamos supor, ó, eu reconheci que eu preciso compreender, vamos supor. Como que é? Se pensa. Do jeito que se pensa.
as pessoas. Cheguei no ponto que eu preciso compreender o outro. Na verdade, ele reconheceu o segredo, só que ele não acionou. Ele segurou para ele. Então a justiça só fica para ele e não aplica para o outro. O que ele fez? Ele usou o quê? Do egoísmo. Sabe o que é? Esse cara aqui, ele me dá emprego. Eu estou ganhando emprego, estou ganhando salário. Então o que eu vou fazer? Fica quieto. Sabe o que é? Esse cara está aqui todo dia, está pagando a mensalidade, a associação, não sei o que, não sei o que, blá, 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 blá. Então o que eu vou fazer? Eu não vou criar caso com ele. Por exemplo, então você, viu, Guilherme? Só um minuto, Simone. Então você tem várias formas de pensamento que geram a psicose. Todas elas, têm uma causa. Qual é? Compreender a pessoa no limite delas. Isso é loucura. O que você deve fazer? Se posicionar. Olha, fulano, está acontecendo assim. Lógico. Você não vai se... Lembra? De novo, de ontem. Com equilíbrio, respeito, né? Com educação. Olha, está acontecendo assim. Se ela for o teu amigo ou amiga, ela vai falar o que para você? Só um minuto, Silvana, peraí. Ela vai falar o que para você? Guilherme, muito obrigado. Eu não estava conseguindo ver dessa forma. Muito obrigado. O que aconteceu nesse momento? Você cresce, porque o que você fez? Você ajudou uma pessoa. É dando que se recebe. Logo você vai receber mais o quê? Sabedoria. E aquela pessoa se ajudou. Então ela vai fazer o que com ela? Ela vai trabalhar no ponto dela. Então ganha ela e ganha você. Pois não, Silvana? Praticamente você já respondeu. Porque isso é uma forma de nós agirmos, né? Sim. Porque, por exemplo, eu vou falar por mim, eu estava na Provida, eu achava o máximo compreender. Não, isso é loucura. Mas eu não tinha essa sabedoria aí, eu não tinha. E nem eles. Então, aí não é... Sim. Mas agora você está ouvindo, você entendeu a aula de ontem, né? Vá no YouTube, assista 2, 3, tantas vezes até gravar, porque essa aula complementa a de ontem. Sim, eu acabei de comentar isso com ele. Né? Logo, o que eles ensinam as pessoas é serem psicóticas. Porque é só a verdade deles, é só a realidade deles, é só as ideias deles, é só as manifestações de vida deles. Por exemplo, dízimo. Dízimo é uma loucura. E não foi Cristo que implantou o dízimo. Para com esse negócio. Quem implantou o dízimo não foi Cristo. O dízimo é o quê? É a lei da necessidade. Mas nós estamos fazendo seres independentes. Então é assim, filho, começa a trabalhar onde? Na causa. Você vai começar a trabalhar na causa. Abre as portas e começa a ensinar para todo mundo o que acontece com a psique humana. Comece a ensinar. Mas sabe o que é? Aí todo mundo vai ser igual, né? Não vai ter esse negócio de... Né? Vai todo mundo ser igual. Exatamente, vai todo mundo ser igual. Todo mundo vai ser igual. Todo mundo. Ficou claro hoje? Tá claro? E é assim, eu não estou falando de um lugar, não é isso que eu estou falando. Que fique claro. Eu estou falando do que nós precisamos fazer para não nos tornarmos psicóticos. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande com a gente, para não nos tornarmos psicóticos. Nossa, morrendo de calor. Agora, calor. Calor. Ficou alguma dúvida? Ficou claro?
que você tem que fazer? Existir. Você tem que se posicionar. Você tem que falar, olha, eu não gostei de você. Mas quantas vezes você vai fazer? Tantas quantas vezes forem necessárias. Até quando? Até o ponto de virar as costas? Não. Não. Jamais isso aqui. Imagina se... Ai, pai. Imagina se Deus... Imagina se... sei lá o nome que você quer dar. Virar as costas para você. Olha o que você está fazendo. Olha o que você aprendeu a fazer. Quem é você para fazer isso aqui? Olha a arrogância. Olha as ilusões. Olha os delírios que foram criados. E aí você vive no mundo da esquizofrenia. Fechamos? Entenderam? Tem alguma dúvida? Pessoal da internet, obrigado por vocês terem vindo. Até amanhã às 8 da noite. Tá bom? Nós vamos estar aqui de novo. Obrigado. Agora eu vou continuar com eles, tá? Obrigado, gente. Fiquem em paz.